Olá pessoal, tudo bem? Leslie aqui, vamos falar um pouquinho sobre São Francisco 49ers e saiu algumas notícias aqui interessantes, a gente precisa conversar sobre isso, tá? A primeira delas é que começou o training camp, vários calouros estão tendo oportunidade, tá? Inclusive uns que a gente achava que não ia ter, que é na linha ofensiva, houve algumas lesões na linha ofensiva, o Burt, que ia começar como left guard, né, Ben Burt, e parece que ele está machucado, não relacionado a futebol, ou seja, uma lesão por fora, parecido com o outro que entrou nessa lista, que é o George Odom, que foi cortado, inclusive, ele fez alguma lesão não relacionada ao futebol, né, aquela listagem non-football injury, que saiu essa semana, e ele foi cortado. Então o Kobe ganha uma oportunidade de, pelo menos no training camp, de começar na linha ofensiva, o que é uma coisa muito boa para os calouros. Afinal de contas, nem todos os calouros eles vão ter grandes oportunidades esse ano. Lembra Dominic Puni, que hoje está no segundo ano, foi ótimo como right guard e ele teve uma oportunidade parecida, teve uma oportunidade durante o training camp e ficou ali. Mas o que chama mais atenção é que saiu a lista, divulgada a lista de jogadores que estão na PUP list, PUP list. Para quem não sabe, é Physical Unable to Performance List. Que lista é essa? É a lista de jogadores que não passaram no teste físico para começar a temporada. Até o momento eu andei investigando. Essa lista é o seguinte: o cara, quando fica nessa lista, ele fica no mínimo 4 jogos sem jogar. Ele não pode jogar em 4 jogos. Ou seja, quem começou, perder logo as 4 primeiras rodadas. Mas o que acontece efetivamente? Essa lista, e essa é a grande controvérsia, ela não é uma lista definitiva, tá? Ela não é uma lista definitiva. Ela é uma lista agora preliminar, porque começa o training camp. Então, começando o training camp, é uma lista preliminar. Mas algumas coisas chamam a atenção. Lembrem-se que até a gravação desse vídeo, dia 21/7, estou olhando aqui o relógio, 21/7, não foi fechado o contrato de Jauan Jennings. E por que isso é importante? Vamos chegar lá. É o seguinte: na PUP list, alguns jogadores foram listados. O Brandon Aiyuk, que operou o joelho, tá? O Brandon Aiyuk teve 2 lesões no joelho. Malik Mustafa, que no final da temporada também machucou o joelho, estava lá. Curtis Robinson, que é um linebacker, e está machucado também com o joelho, tá? Então esses 3 a gente já sabia que iam estar, porque não estariam prontos. E aí vem a surpresa: Andre Dillard, que é um jogador de linha ofensiva que eu realmente não conheço, que volta e meia ao que eu vi, ele foi draftado um draft pick alto, um jogador talentoso, mas que está sempre machucado. O ano passado teve uma concussão, então ele está sempre machucado. É uma aposta, você assina o cara e vamos ver. Outro, Yetur Gross-Matos, que é defensive lineman, que vai entrar na rotação, também um jogador que foi draftado alto, um jogador talentoso, mas que está sempre machucado. Esses 2 não teve motivo não foi divulgado, na verdade, o motivo pelos quais estão na lista. Vamos ver como é que fica. E o quinto e último, que é isso que eu queria trazer para vocês aqui, é Rick Pearsall. Isso mesmo, o jogador, o wide receiver de primeira rodada do ano passado, está na PUP list. Isso. Não consegue começar o training camp porque está machucado. Sim, eu não vou trazer aqui o histórico de lesões dele, mas ele está sempre machucado. Tudo bem que teve a non-football injury, que foi o tiro que infelizmente ele levou, né, o projétil de arma de fogo. Ninguém quer que isso aconteça com o jogador, que isso realmente não é dele. E não que a lesão seja dele também, né, gente? Pelo amor de Deus, né? O cara vai ter... ninguém fica machucado. Por que é? Mas é o fato que na NFL, tanta concorrência que nós temos, meu amigo, tem que jogar. Se você não jogar, outro vem e ocupa o seu espaço. Então você tem que tentar de tudo para ficar saudável. O que muito chama a atenção nessa história é que todo mundo diz: não, estava tudo bem, tá andando, está todo mundo saudável em São Francisco, todo mundo saudável, e na verdade não está. E é essa falta de credibilidade que os insiders estão reclamando, porque eles não contaram que o jogador estava machucado. Para todo mundo ele está saudável. E aí levanta as discussões dos jogadores do ano passado, que hoje disseram que estão saudáveis. Mas, de forma mais importante, Trent Williams e Christian McCaffrey estão realmente saudáveis?
Esperamos que sim, porque o Christian, ele jogou nos OTAs, ele tá aí. Agora, começando o training camp, vamos ver como é que tá o Trent Williams para começar a pré-temporada. Acho que ele não vai jogar muito na pré-temporada, deve começar só para fazer algum tipo de ajuste ali, de sintonia com o pessoal da linha ofensiva. Mas E.T. Gross-Matos e Rick Pearsall são jogadores mais importantes. Por quê? Gross-Matos, ele é um jogador de linha defensiva e a gente sabe que a linha defensiva de São Francisco está com problemas. Tem tido problemas. Tá? Por quê? Muita renovação, muito jogador novo, jogador undrafted, free agent, então é uma linha que vai precisar dele na rotação. Ele é um jogador experiente, talentoso e não vai jogar. E o outro, Rick Pearsall. Rick Pearsall é uma catástrofe para São Francisco. Por que uma catástrofe? Um jogador que mostrou nos últimos jogos um bom talento, mas se machucou de novo. Aí a pessoa, começa a abrir um alerta sobre se o jogador se machuca muito. E aí começam a revisar e viram que no college ele também se machucou. Não jogou um número muito grande de jogos. Mas vamos ver se ele se recupera e joga. Lembre-se, ele ainda pode jogar na semana 1. Não está descartado. Mas o que isso implica para o restante do elenco? Significa que São Francisco vai ter que resolver a questão de Jauan Jennings. Vai ter que resolver. Ele está com o Rick Pearsall, que talvez perca 4 jogos. Mais os jogadores, um monte de calouro. Brandon Aiyuk machucado. DeMarcus Robinson, que é que eles contrataram, que deve pegar para o uso de substância, deve pegar mais 3 ou 4 jogos, deve perder os 4 primeiros jogos. Cara, vai ter que ter alguém no corpo de recebedores. E esse corpo de recebedores não pode só contar com o calouro, ou Jacob Cowan, que pode ser que performe muito bem, que tem uma boa performance, ele está mostrando bem até o momento no treinamento, mas você precisa de outro jogador. E eu acho que São Francisco vai trazer alguém de fora. Isso é muito importante, falar, não, mas aí ver 4 jogos não é. O São Francisco precisa de todos os jogos no início, no primeiro jogos. O que acontece? Se você quer voltar aos playoffs, tem que jogar muito bem. O Rams é melhor, Seattle talvez seja melhor, mas o Rams com certeza é um time melhor do que São Francisco, é melhor. Então, São Francisco não pode perder nenhuma oportunidade. Não pode perder nenhuma oportunidade de ganhar os jogos que talvez tenham que ganhar. Eu achei que ia ganhar em torno de 2 jogos nesses 4 primeiros. Não pode perder os 4, senão praticamente fica muito difícil ir aos playoffs, se perder os 4 jogos logo no início. E nesse início, com a defesa cheia de calouros, com os 4, 5 calouros como titulares na sua defesa, começando a brigar ali, o ataque vai ter que carregar o time. Vai ter que carregar o time. Sim, o time especiais vai melhorar, não tenho dúvida, porque foi o 31º time especial, então vai melhorar. A defesa deve melhorar por conta do seu coaching staff, mas no início está com um monte de calouros, e calouros cometem erros de calouros. Então a gente precisa que o ataque, que é a unidade mais experiente que você tem lá, que joga junto por mais tempo, tem que carregar o time, pelo menos naqueles jogos próximos, vai ter que ganhar os jogos, para que a defesa comece a engrenar a partir do 2º, 3º mês, deve estar com todo o sistema em dia. Aí sim a gente consegue fazer uma boa avaliação do sistema defensivo do time por completo, tá bom? Gente, dá um like no vídeo, se inscreva no canal e até a próxima, se Deus quiser.